Olá pessoal, tudo bem? Esta é mais uma dica do nosso canal Excel 24 horas. Meu nome é Geraldo e estou aqui para ajudar você a entender melhor as funções e fórmulas do Excel. Como eu havia dito na aula anterior sobre PROC-V com intervalos, nesta aula eu vou trabalhar com vocês sobre o PROC-V com um intervalo nomeado. Você vai ver que é muito mais fácil de se trabalhar a fórmula, a função, no seu dia a dia. Então vamos começar. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai até essa caixa aqui em cima, chamada caixa de nome. Nela mostra todos os endereços das células que você clica dentro da sua planilha. Por exemplo, se eu clicar aqui na D1, vai aparecer D1. Se eu clicar na B3, vai aparecer B3. E assim por diante. Então, para que serve a caixa de nome? Além dela mostrar para a gente a localização do cursor do mouse dentro da planilha, ela serve também para você dar nome a um determinado intervalo. Então vamos fazer da seguinte forma. Você vai selecionar, clicar na célula B4 até a célula E13. Vai selecionar todo esse intervalo. Vai clicar na caixa de nome e digitar um nome para esse intervalo. Vou chamar aqui de cidades. Dou Enter. E agora, esse intervalo já está com o nome que nós demos lá em cima, cidades. Por exemplo, se eu clicar daqui até aqui, ele vai mostrar para mim só B4, porque foi a primeira célula que eu cliquei. Mas se eu selecionar todo esse intervalo novamente, ele vai mostrar para mim o nome lá em cima, cidades. Então, diferente da aula anterior sobre PROC-V com intervalos, nós conseguimos dessa forma dar um nome para o intervalo bem mais fácil. Então esse intervalo se chama cidades e eu posso usá-lo normalmente aqui na fórmula do PROC-V. Vamos fazer da seguinte forma. É igual PROC-V, abro parênteses, valor procurado, novamente, é o valor que eu quero procurar na outra planilha. Seleciono. Eu quero, assim como a aula anterior, eu quero travar essa coluna G para quando eu arrastar a forma para a direita, ele não pular para a próxima célula. Porque quando você arrasta uma forma, ele pula para a célula à sua direita. Por exemplo, G e vai para H, vai para I, J, etc. Então o que eu faço? Eu vou clicar aqui na célula, na G4, e vou lá no meu teclado e vou acionar a tecla F4 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque é a sequência para você selecionar colunas. Porque se eu clicar uma vez, ele seleciona toda a célula. 2 vezes, ele seleciona somente aqui, ele só trava a linha. 3 vezes, ele trava somente a coluna. É isso que eu quero. Coloco ponto e vírgula. E agora eu quero a matriz tabela, que é novamente o intervalo que eu quero buscar a informação, de onde eu quero buscar a cidade, os dados da cidade 08. Lembra que a gente colocou como cidades esse intervalo, que é a matriz, é o intervalo que eu quero? Eu posso simplesmente digitar aqui cidades, que ele automaticamente selecionou para mim todo esse intervalo. Coloco ponto e vírgula. Eu quero agora o número índice coluna. Qual que é o número índice coluna? Qual que é o número da coluna que eu quero buscar informação, que seria número de habitantes? A primeira, como eu disse, é onde está a cidade, então ela é a primeira. Então eu quero a segunda, onde estão os números de habitantes. Eu coloco 2. Ponto e vírgula novamente. E o valor falso ou zero para me pegar o valor exato. Veio aqui 9.000. Cidade 08, 9.000 número de habitantes. Posso arrastar a fórmula, a função, para baixo e vai puxar normalmente todos os números de habitantes. E a mesma coisa eu posso fazer para a distância da capital e o PIB. Basta somente eu colocar aqui o mouse no cantinho direito
da célula, da primeira célula, e arrastar para a direita. Ele veio mesmo 9.000. Mas por que veio 9.000? Porque é o número da coluna que eu teria que alterar. O número da coluna aqui seria 1, 2, que é o número de habitantes, e 3, que é a distância da capital. Então eu tenho que ir aqui na barra de fórmulas, colocar 3. E dou Enter novamente. Ele vai puxar os 190 km. Arrasto para as outras células. A mesma coisa para o PIB. Ele puxou para mim aqui a 3, a coluna 3, correto? Que é a distância capital. Então eu quero o PIB, que é a coluna 4. Eu venho aqui, altero para 4. Dou Enter e virar os valores, né, corretamente de acordo com a coluna. Pronto. É só isso o intervalo, né, o PROC-V com intervalo de células nomeado. Basta você apenas trocar, dar um nome para esse intervalo. Antes, quando eu digitava, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui no final, que vai dar a mesma coisa, como na aula anterior. Eu digito é igual a PROC-V, valor procurado, que é a célula G4, travo a coluna, 1, 2, 3, ponto e vírgula, matriz. A matriz é esse intervalo aqui, olha. Se eu selecionar também, vai mostrando para mim, lá em cima na barra de forma, B, B4, B13, D13. Quando eu chegar na última, ele vai dar o nome para o nome que eu coloquei. Cidades, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 0. E é somente isso o PROC-V com intervalo nomeado. Eu sei que parece coisa boba, mas ele vai facilitar e muito o seu dia a dia. Ao invés de você ficar digitando, né, todo o intervalo ou clicando na fórmula aqui, né, na planilha para poder arrastar, basta apenas você dar um nome para esse campo. Ok? Então essa foi mais uma dica rápida sobre PROC-V. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou partir para a próxima aula, que seria o PROC-V buscando de outra planilha, de outro arquivo, diferente desse aqui. Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter assistido meu vídeo. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta o meu canal, né, acompanhe aí as nossas aulas do dia a dia, acesse o meu site, o meu blog, que é o Excel24horas.com.br. Eu também estarei lá no Facebook, eu tenho uma página no Facebook também, Excel 24 horas. E eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.